bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini, vão fazer aqui um vídeo em que nós vamos trazer para vocês um grande problema. Onde está o gene que determina a capacidade das aves de serem efetivas com a espora? Onde está esse gene? Ah, meu amigo, eu mexi com galo desde a minha idade, desde precocidade, de 12 anos, 10, 12 anos, eu já andava atrás de galo. Mas foi, por volta de 1972, por aí, 73, eu entrei na universidade estudando medicina e me interessei muito pela genética e, obviamente, levei a genética, comecei a estudar a genética das aves combatentes, desde aquela época, tá? Bom, e aprendi muita coisa, Foi através de estudos, foi através de conversas, através de alguns criadores, em que eu fui acumulando uma porção de informações sobre genética das aves combatentes. E sendo objetivo na nossa questão, a respeito do gene da espora, sendo objetivo nessa questão, sempre me intrigou essa história, Por que um galo bom de espora, excelente, na capacidade de ferir com a espora, não dá filhos também excelentes numa proporção estatística dentro da genética? A gente não consegue fazer um cálculo em que crie uma relação direta entre um galo que está aqui, que é muito bom na espora, e a sua prole. Não consigo estabelecer uma relação matemática que nos dê qualquer suporte a respeito disso. Tá ok? Nunca consegui. Eu tentei, eu fiz vários estudos, eu cruzei muito galo, cruzei galo com muita galinha, galo com pouca galinha, cruzei galinha que deu filho bom com galo excepcional e essa relação nunca ocorreu. Nunca foi possível estabelecer uma proporção estatística de galos que seriam iguais aos pais. E ainda confunde muito, que às vezes você tem um galo excepcional e vem da cruza de um galo comum que eu falo assim, um galo que não tinha essa qualidade, de uma galinha que também nunca transmitiu isso, e sai só ele ali no meio de uma ninhada, de várias ninhadas, 30, 40 machos, só ele. E aí, essa conta não bate com estatísticas genéticas, não bate. Não adianta falar, não bate. Por mais que a gente queira, eu fiz vários e vários cálculos e nunca consegui uma relação positiva, nessa capacidade de transferir a capacidade de ferir aves, da ave ferir com espora. Nunca consegui. Obviamente, muita gente vai questionar, vai falar assim comigo, não, pera aí, nós temos famílias de galos que são excepcionais, que dão filhos bons à família inteira. Vamos pôr um ponto, uma vírgula aí, porque não é bem assim, Não é bem assim. Por mais que a gente apure, vocês vão ver que aparece um galo excepcional, que dá alguns filhos, geralmente nunca igual a ele mesmo, alguns às vezes excepcionalmente dão, e aí você fica mais encucado ainda, E você fica coçando a cabeça, o que está rolando, o que rola no campo da genética que está acontecendo isso. Bom, então eu vou passar para vocês aqui agora alguns conhecimentos de genética para fundamentar uma outra história que vem aí pela frente, tá? Primeiro, o seguinte, nós dividimos a transmissão genética em pelo menos dois grandes grupos, que são a transmissão de herança quantitativa e a transmissão por herança qualitativa. O nome já deixa bem claro,
qualidades são aquilo que eu não posso medir, né? Por exemplo, você nunca vai poder medir se um galo é bom de boca, a não ser que você bote ele no combate. Nunca vai poder medir, a não ser que ele vá para uma apresentação. Tá? Porque se você só vê aquele galo num passeador, você não vai saber o que ele é. Você não vai saber se ele é bom na espora, você não vai saber se ele é bom na briga, você não vai saber se ele se posiciona bem, você não vai saber se ele rema a batida, você não vai saber nada das defesas desse galo, nem da sua capacidade de ataque, porque são qualidades. Isso aí só se apresentam quando a ave se apresenta. Tá? Há algumas características que nós podemos ver. Nós vamos ver a altura, peso, se é um galo mais retilíneo, se é um galo mais chatola, o que é o galo. Essas qualidades são qualidades quantitativas. Eu posso medir, posso esticar uma régua, medir, etc. e tal. Tá? Então, esses dois grupos. Obviamente que a capacidade da espora é uma qualidade. E essa qualidade não pode ser medida. Né? Nós não podemos pegar uma régua e medir isso. Então nós podemos ver isso quando a ave se apresenta, que ela mostra essa qualidade dela. Então a herança genética que permitiria transferir do pai, da mãe, para o filho a capacidade de gerar, né, de ferir, né, com as armas, obviamente é uma transmissão qualitativa, tá bom? Então, essa herança é uma herança qualitativa. É uma herança qualitativa. Então vamos lá. Herança qualitativa é o mesmo que a gente falar em herança poligênica. Herança quantitativa não é transferida por um gene, né, por um par de genes. É transferida por grupamentos de genes. 2, 3, 4. Né? Ou seja, é um quantitativo de gene que estabelece essas qualidades. Então nós já sabemos que para a espora nós teríamos mais de um par de genes. O grande problema que tem aqui, e esse é um problema, é que quando a gente estuda herança qualitativa, eu tenho modelos matemáticos que me permitem estabelecer o grau de transmissibilidade dessa herança, tá? O grau de transmissibilidade. E a gente não consegue estabelecer isso para a capacidade de dar espora. Então a gente vai só lembrar alguma coisa, que eu já fiz um vídeo sobre herança qualitativa, a gente vai só lembrar uma coisa. É mais de um par de gene? Tem nesse tipo de herança o meio ambiente. O meio ambiente tem uma forte influência, né? Na herança quantitativa, o meio ambiente tem uma forte influência e, obviamente, que para a gente estudar geneticamente essa capacidade de transmissão, a gente tem que eliminar esse fator de influência ambiental. Como fazer isso? Simples, né? Simples. Estabelecer um meio ambiente comum e igual a todas as aves, né? Todas as aves que estão no estudo têm que estar no ambiente comum, né? Igual para todas, para que a influência do meio ambiente não seja importante, tá? Pois bem, mesmo fazendo isso durante vários anos, eu não consegui uma correlação genética positiva para o gene da espora. Eu não consegui. Consegui para muita coisa, consegui para a cor das aves, consegui para a capacidade da ave, né, de
de lutar, a forma, né? Como ela luta, se ela empurra, se ela não empurra, se ela vai para as costas, se não vai para as costas, se ela vem para frente, se não vem para frente. Todas essas qualidades eu sou capaz de colocar, né? A partir da segunda geração, sou capaz de colocar um modelo matemático que vão me dizer qual o percentual de aves que vão, né, desenvolver essas qualidades. Por isso, aí eu até quero falar com o Rodrigo, né? O Rodrigo veio falando de um galo, né, que eu tinha aí, que era o Valdemar. Ele falou, mas o galo Valdemar deu excelente. Sim, deu. As primeiras aves, sim. Quando eu fui para um modelo matemático da segunda geração, não agradou. O percentual não era interessante. Então, não, eu não tenho amor a essas coisas. Se não é interessante, eu descartei. Tá? Então, apesar de a gente ter assim, certas dificuldades para tratar com genética, algumas coisas dá para fazer numa boa. Né? Então, aonde que está o gene da espora? Não, nunca consegui uma relação matemática positiva. E aqui, gente, não interessa, porque assim não se faz genética com uma ave. Não interessa o sujeito falar assim comigo, olha, o fulano tem um galo que só dá filho de espora. Tá, ele só dá filho de espora. Aí eu compro um filho desse galo e ele não dá nada. Aí eu ponho a culpa na galinha. Aí eu vou lá no criatório do sujeito, compro uma galinha também, da mesma linhagem da mãe do galo. Cruzo, não dá nada. Às vezes eu ganho um galo aqui comum que ficou aí julgado aí por acaso, não dá interesse, o galo cruza, sai um filho excepcional. Então, né, eu não consegui relação positiva. Foi por essa razão que me apareceu no meu cabeção, né, bateu no meu cabeção a seguinte ideia. Será que genética determina a capacidade da ave de ferir? Será que isso é um fato transmitido por genética? Nossa, mãe, já tem nego aí até pulando no sofá, né? Mas é um direito nosso, né? Será, né? Será que é a genética que transfere essa capacidade? Será que a genética transfere essa capacidade? Fiquei com dúvidas e estou até hoje com dúvidas. Então eu parti para um outro estudo. E aí foi aquela questão que eu levantei, né, lá na live que eu fiz com o Humberto, né, no Criatório Vitória. Né? Ou seja, se a gente não consegue uma relação positiva, quem sabe, se na realidade a transmissão dessa capacidade seria um fato secundário na capacidade de transmitir medidas biométricas. Por isso que eu enfurnei para essa história da biometria. Eu falei assim, já que eu não consigo um gene para determinar se o galo transfere geneticamente a capacidade de ferir com espora, quem sabe ele não transmite isso dessa forma, mas transmite como? Transmitindo uma relação biométrica que seja efetiva para a espora. Opa, aí apareceu um novo campo para a gente estudar, que é o campo da biometria, que eu comecei, né? O campo da biometria, o campo da biometria das aves, em que eu comecei a procurar uma relação entre medidas das aves, né, que seriam sim transmitidas pelos pais, né, medidas da ave e a capacidade de ferir. E buscar, obviamente, aí você vai falar assim, mas aves são de vários tamanhos, mas eu não estou procurando um galo de vários tamanhos, não. Eu estou procurando uma relação matemática entre uma medida e outra, estabelecer um critério e começar a medir para ver se isso é efetivo. Tá. E o que aconteceu?
E eu vou passar isso para vocês agora. Né? O que, que aconteceu? Eu consegui uma relação positiva, né, em que uma relação das medidas entre o pescoço da ave e o tamanho da canela e a relação entre a canela e a coxa, eu consegui uma relação positiva em 42% dos casos. Ou seja, 42% das aves que tinham aquela mesma relação, né? Ou seja, vamos dar aqui que eu estou falando relação, para o pessoal entender. Vamos supor, eu medi o tamanho do pescoço, tá? Vamos dizer que deu 18 centímetros. Eu medi o tamanho da canela, vamos dizer que deu 16 centímetros, né? Quando eu estabeleci uma relação, ou seja, dividi esse número por esse número, deu aqui um número X. Eu estou falando isso que eu não lembro assim de cor os números não, tá gente? Não é que eu estou escondendo, eu não lembro não, isso eu posso até passar para vocês. Deu um número X aqui, que se repetia com certa frequência quando a ave era, né, vamos dizer assim, quando a ave era boa na espora. Então, vamos dar um exemplo aqui, só para vocês verem assim, como se fosse na prática. Né? A primeira ave, quando eu dividi o tamanho do pescoço, medida 1, pelo tamanho da canela, medida 2, a primeira ave, vamos supor que essa relação aqui, ó, vamos supor, ela tinha 16 pescoço e tinha 16 de canela. A relação foi 1. Outras aves não davam 16, mas davam assim 15. E a relação se repetia, 1. Às vezes dava um pouquinho mais, um pouquinho menos, foi 15,4 e 15. Então a relação estava aproximadamente igual a 1. E isso ocorreu em 42% das aves. Olha, não é assim tão simples, eu estou só dando um exemplo. Eu não fiz só uma relação assim, não. Entre o pescoço, a coxa e a canela. Tirei primeiro uma relação entre a coxa e a canela e a medida total da perna e depois do pescoço. Só que essas relações, elas foram mais ou menos positivas em 42% das aves. Então eu comecei a imaginar na minha cabeça que, na realidade, o que o galo passava para os filhos não era a capacidade da espora em si, mas uma relação biométrica que proporcionava à ave uma maior capacidade de ferir. Então seria uma transmissão genética indireta, né? Seria uma transmissão genética indireta, mas é o que eu consegui, tá? É o que eu consegui até agora. Isso está, antes que as pessoas joguem pedra, né? Isso já está assim definido? Não. Ainda há poucas aves em que eu pude experimentar, ver que a ave realmente era boa, ver que realmente aquela ave merecia entrar no estudo e fazer as medidas, as biometrias, para ver se aquilo realmente é um fato real, se aquilo realmente importa, tá? Realmente importa. Então, essa foi a história, né, que gerou tanta controvérsia, né, quando eu, na live com o Arthur, com o Humberto, né, eu falei a respeito de biometria das aves. Tá? São estudos, né, gente? São estudos. Eu acho que antes estudar do que simplesmente tampar o olho e acreditar que tudo acontece porque a genética determina. Né? Sim, a genética determina, mas muitas vezes o que a genética determina não é a capacidade, a qualidade X, mas o porte físico ou a estrutura física que permite que se desenvolva determinadas qualidades. Tá? Então, assim, essa foi a razão pela qual eu iniciei e continuo estudando essa parte da biometria das aves. Então a biometria das aves ela vai ter dois objetivos. O primeiro objetivo
e deles eu pedi até a ajuda das pessoas, né, que foi a questão das medidas das aves, para que a gente pudesse fazer um perfil do galo mura brasileiro e iniciar, né, vamos dizer assim, iniciar um processo de estabelecer quais são as medidas aceitáveis para um galo índio mura brasileiro, né, com sentido de dar mais consistência à questão da raça índia brasileira, tá? Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é justamente o estudo da biometria aplicada à capacidade da ave de ser efetiva com as esporas. Tá? Até agora me entusiasmou essa história. Tá? Eu continuo buscando nos estudos genéticos, né, nos cálculos genéticos, a relação entre a genética qualitativa e a transmissão, né, através de um grupo de genes da capacidade de ferir, não consegui até hoje, e continuo também fazendo pela biometria, em que eu tenho uma relação aproximadamente 42 e pouquinhos por cento de assertividade. Né? Então a coisa está nesse sentido, vou continuar fazendo estudo, né? Talvez daqui a um tempo vou fazer aí um trabalhozinho, publicar um trabalhozinho desse para quem tiver interesse, para ver as medidas, ver histórias, ver as relações todas, que estão todas sendo descritas, óbvio, né? Bom, aí a gente vai, né? É um estudo, não é uma certeza, é um estudo, e ele está sendo feito. Então isso que eu falei com o Humberto, né, as pessoas que ficaram assim, né, algumas criticaram alguma coisa, então agora elas sabem por que eu estou fazendo isso, né? Não é uma afirmação, é um estudo, a gente precisa desenvolver estudos, né, na área da criação do galo índio mura, porque isso, né, dá mais consistência às nossas aves, dá mais consistência aos galos. Pode ser que daqui a um tempo esse estudo seja, né, descartado. Fala, não valeu a pena, não conseguimos estabelecer essa relação de uma forma bastante positiva. Então talvez isso aí mais à frente seja descartado. Mas por enquanto está em andamento, a gente não pode largar as coisas por aí. Tá bom? Então essa é a razão, né, pela qual, né, foi falado aquilo lá com o Humberto, e para o qual algumas pessoas, muitos me criticaram aqui, inclusive no vídeo, outros criticaram, né, em zap, outros apoiaram, outros quiseram ter mais conhecimento, quiseram mais informações. Então estou passando para vocês essa informação, e daqui a um tempo, não sei quando eu tiver um número X de aves, né, em que foi feito esse tipo de estudo, eu posso até fazer uma publicação, e aí com uma conclusão embaixo a respeito, né, de se vale a pena ou não fazer esse tipo de estudo, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, e tá aí a razão, o motivo pela qual eu falei tanto em biometria e disse para o Humberto, né, Humberto, que parecia existir uma relação direta entre biometria e a capacidade das aves de ferir, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.